Olá, alunos do curso de Direito da Unifil, da disciplina de Processo de Conhecimento 1, os alunos aí do quinto período, do período noturno do Direito da Unifil. Aqui quem fala é o professor Sérgio Neme, da disciplina de Processo de Conhecimento. E essa semana eu estou fazendo nosso encontro gravado, né, uma alternância entre aulas gravadas e aulas ao vivo. Enfim, até pensei em originariamente fazer a aula ao vivo, né? Mas a internet está com umas certas intermitências e aí eu reputei, digamos assim, mais seguro fazer por meio de aula gravada mesmo, né? Eu achei mais, digamos, mais seguro fazer dessa forma. É, Enfim, nós tivemos aula ao vivo na semana passada, acredito então que na semana que vem façamos aula ao vivo de novo. Mas para não perder o fio da meada, para não ficar fora do cronograma, né? Estamos sempre continuando com os nossos assuntos aqui, que pouco importa se é aula ao vivo ou gravada, o que importa é o conteúdo, né? O nosso compromisso é, sem sombra de dúvidas, com o conteúdo. E então, pessoal, o nosso tema de hoje, ele avança na linha do tempo do processo. Vamos fazer aqui uma introdução meio breve, né? A gente começou falando de petição inicial, né? Tivemos ali várias aulas sobre petição inicial, o autor falou. Aí nós vemos então a postura do juiz, né? Que pode receber a petição inicial, se não mandá-la, emendá-la e indeferir a petição inicial, né? Por alguma daquelas razões ou até por inépcia, né? Ou uma última opção que seria o juiz julgar improcedente de forma liminar a demanda, caso mais excepcional. Não sendo hipótese de emenda, indeferimento ou improcedência liminar, o processo vai seguir, o juiz recebendo a ação. Recebendo ela, ele vai determinar a citação do réu. Né? A citação do réu na forma do 240 a 242, o réu será citado. Será citado para quê? A princípio, para uma audiência. Estudamos daí então a audiência do 334. Audiência voltada à mediação ou conciliação, né? Audiência que não é necessariamente obrigatória, mas que na maioria dos casos acaba ocorrendo, né? Audiência destinada então a estabelecer um consenso entre autor e réu, encerrando a demanda por ali. Com efeito, caso a audiência não prospere no sentido de estabelecer um consenso entre os dois na questão de uma autocomposição, caso essa autocomposição não se dê na audiência, o que pode de fato acontecer, aí então avança-se a questão da resposta do réu. Disse resposta do réu, o conjunto de 4 atitudes que o réu pode adotar ao tomar ciência que é réu, né? A primeira delas, e mais salutar e mais convencional, é a apresentação da defesa, caso que ganhe o nome no processo civil de contestação, né? A contestação é a defesa por excelência no processo civil de conhecimento, em que ela tem uma estrutura toda própria, com aquelas preliminares do 337, o ônus da impugnação específica do artigo 341, né? E aquela estrutura básica em que o réu apresentará a sua versão dos fatos. Também assiste ao réu a possibilidade de, além de se defender, né, também existe a possibilidade da reconvenção. A reconvenção seria um contra-ataque por parte do réu, né, ele postulando em face do autor. Aproveitar a oportunidade da contestação para também postular em face do autor. Postular em que sentido? Como se ele estivesse fazendo uma inicial. Como se ele, em vez de entrar com uma ação autônoma, né, com uma petição inicial contra o autor, ele aproveita aquela oportunidade. Lembrando sempre que há uma independência, né? Não há obrigatoriedade de contestar para reconvir e nem, obviamente, de reconvir para contestar. E mesmo que por algum motivo a ação principal venha a perecer, isso não vai afetar o direito analisado na reconvenção. A vantagem disso seria uma certa economia processual, onde as duas demandas, porque na verdade são duas demandas em paralelo, elas vão ser analisadas em conjunto, né? E aí então a vantagem que a reconvenção apresentaria. A terceira hipótese é o silêncio do réu, né? O silêncio do réu, que implicará num fenômeno chamado revelia, né? Na verdade, assim,
Muito importante, mais uma vez, falar aqui de separar de revelia dos seus efeitos, né? Então, assim, revelia é o fato de não apresentar defesa. Considera-se revel o réu que não se defende. Isso trará como, em regra, como consequência, a consequência em regra da revelia é a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor. Vejam, fatos. Os fatos que o autor alegou vão se presumir verdadeiros. Porém, em alguns casos, mesmo diante da revelia, não haverá essa presunção de veracidade. Ou seja, revelia e os seus efeitos não se confundem, né? É possível um autor revel, em que, na regra, né, o réu revel vai se presumir ou se presumirão verdadeiros os fatos alegados pelo autor. Mas é possível também a hipótese de que mesmo diante da revelia, ou seja, do réu que não apresentou sua defesa, não haver essa presunção de veracidade. Isso também é possível. E a última hipótese que eu falei para vocês, que apesar dela não estar prevista no CPC, é a questão que envolve justamente a possibilidade do reconhecimento por parte do réu do direito do autor. O que, como vocês vão ver lá na frente quando termina a sentença, se o réu fizer isso, o juiz já vai para a sentença. No nosso encontro da semana passada, com aqueles que estavam ao vivo ou que vocês espero tenham assistido aí, né, gravado, espero que vocês tenham assistido mesmo. Quando eu faço vídeos assim, eu tenho uma dimensão melhor, porque como eu posto vídeo no YouTube, eu entro no meu canal e vejo quantas visualizações tiveram, né? Mas quando eu faço aula ao vivo, são poucos, né? São poucos alunos, infelizmente, semana passada eram bem poucos alunos, mas não estou também culpando vocês de forma nenhuma por isso. Mas aí eu não tenho essa dimensão, né, de quantos assistiram depois. Por isso que eu até, pessoalmente, eu acabo gostando mais dessas aulas gravadas, porque nisso eu consigo ter essa dimensão. A aula ao vivo tem uma vantagem que é muito boa, e que eu acho muito louvável, que é o fato de você poder interagir mais com os alunos, e é claro, em muitas dessas aulas as dúvidas que me são suscitadas, elas acabam permitindo um aprofundamento até mais interessante da matéria. Mas, né, enfim, nem sempre é possível fazê-lo dessa forma, né? E tem o outro lado, né, que é esse outro lado que a gente não sabe quantos alunos assistiram. Eu espero que vocês tenham se dedicado e continuem assistindo, não pela minha matéria pessoal, mas toda ciência, todo estudo, e eu digo isso até pessoalmente, eu sou entusiasta de outras coisas que vão além do direito. Eu gosto muito do direito, mas eu também gosto de outras ciências. E essas ciências assim que eu gosto, além do direito, eu digo para vocês que muito do que eu conheço foi muito por vontade própria. Então eu acredito sim que com uma boa dose de boa vontade você pode aprender muita coisa. Não necessariamente você precisa, né, só do professor, né, só do professor que te ensina tudo. É claro que o professor é um facilitador e às vezes ele vai tirar dúvidas de coisas que você não entende sozinho, mas muita coisa hoje do que eu estudei na minha vida foi também estudando sozinho, e eu acredito nisso. Acredito que quem tem boa vontade e gosta de estudar consegue aprender muito além, né, do que só aqui na sala de aula. Porque nós aqui como professores em sala de aula ficamos muito presos, né, digamos, aos grilhões aqui do tempo, da metodologia, também às vezes da maturidade ainda dos alunos, que ainda não tem maturidade para aquele tema mais profundo. Mas certamente nenhum desses temas que eu conversei com vocês tenho ousadia de dizer que, olha, eu exauri-os, porque na verdade você poderia ter muito mais coisa a dizer sobre isso. Com efeito, a gente precisa andar. E na aula passada, para aqueles que estavam ao vivo aqui comigo, nós tratamos das chamadas providências preliminares, né? Que é basicamente um primeiro ato muito importante, né? Chamado impugnação à contestação. Havendo por parte do réu alguma alegação no sentido de, né, trazer um fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o processo não pode seguir sem que o juiz, quanto a essas três possibilidades, né, fatos impeditivos, modificativos ou extintivos, que o juiz siga sem antes colher o contraditório, né, sem antes colher o contraditório, que é tão importante, é um dos primados do processo civil, né. Além de estar no artigo 12, ele também está lá
na Constituição, no artigo 5º, como um dos direitos fundamentais que subsidiam, né, o, o nosso o nosso código, o nosso direito processual civil. Aproveitando, eu lembrei de uma coisa aqui, eu sei que, né, vocês vão receber isso, outras divulgações, mas na quinta-feira que vem eu vou estar participando com outro colega aqui da instituição que também é professor de processo. Nós vamos estar fazendo uma webinar, né, enfim, vocês sabem isso aí, essas conferências ao vivo, para debatermos um tema que me agrada muito, que é essa interface entre processo e Constituição, né? Essa interface entre processo e Constituição nós vamos debatê-lo, eu pelo prisma constitucional e o professor Arthur, que é um estimado colega, um processualista de muita referência, não só aqui em Londrina, mas eu diria que até muito conhecido no Brasil afora, ele vai estar ali comigo e nós vamos debater eu pelo prisma da Constituição e ele pelo prisma processual, que tem tudo a ver aqui com a nossa matéria. Mas avançando, aí vimos na aula passada que colhida essa impugnação, a contestação, aí conforme o estado do processo, nós precisamos cindi-lo aqui. Havendo a necessidade de produção de prova, né, o processo vai seguir para o nosso tema de estudo de hoje, né, que vai ser o saneamento, que vai ser justamente o despacho saneador que preparará o processo para a fase instrutória, né. E eu aqui já vou aproveitar, inclusive, para fazer uma certa introdução da teoria geral das provas e para a gente já avançar nas provas em espécie. Mas qual que é a ideia aqui, né? A ideia é que se houver necessidade de produzir prova, o processo ele vai ter que tomar, algumas providências terão que ser tomadas. Diante da desnecessidade de produção de prova, né, seja porque as provas já estão produzidas, seja porque uma vez produzidas, elas não são necessárias, né? Porque, vejam, às vezes não há necessidade de produção de prova porque a questão versa sobre o processo versa sobre questão exclusiva de direito. Ou ainda havendo a revelia, né, sem requerimento de prova por parte do autor. E aí então, se não tem necessidade de produzir prova, a causa já se encontra madura, e esse é o termo adequado, causa madura é aquela que já se encontra pronta a julgamento, haverá então o julgamento por parte do juiz. Chama de julgamento antecipado esse fenômeno. O processo sai dessa primeira fase, que é chamada fase postulatória, passa por um breve período ali nessa fase de organização e saneamento e já vai direto para a fase decisória, pulando a fase intermediária aí, que é a fase de instrução, né, a fase probatória. Falamos também brevemente da possibilidade do julgamento antecipado parcial do mérito, ou seja, julgamento de uma parte do mérito, né, de forma antecipada, um fenômeno chamado sentença parcial. Mas para avançar, né, preciso falar do nosso tema de hoje, que é essa decisão interlocutória chamada decisão de saneamento do processo. Vejam, pessoal, eu sou, como processualista, um enfático defensor do saneador e eu acredito muito na importância que esse despacho, que essa decisão tem. O saneador ele tem por finalidade, né, como o nome diz, né, o Código trata ele no 357 como decisão de saneamento e organização do processo. Um nome não poderia ser mais apropriado. Sanear vem de corrigir vício e organizar de colocar ordem. E por que isso? Né? Por que esse nome é muito apropriado? Porque é precisamente essa finalidade que essa decisão vai ter. Essa decisão vai ter a finalidade de colocar ordem no processo, de organizá-lo e de aparar eventuais pendências, porque daqui para frente, né, do saneador em diante, o processo ele vai caminhar, digamos, mais em linha reta, né? Ele precisa estar organizado para a próxima fase. A fase probatória é uma fase muito importante para o processo, mas ao mesmo tempo ela é muito delicada. Por que ela é delicada? Porque ela demanda, né, enquanto fase processual, que as coisas estejam bem claras. Em que sentido? Principalmente em quem precisa provar o quê? E quem precisa provar o quê? E como cada um pretende provar isso. Mas não dá para avançar nisso sem antes aparar algumas arestas e organizar o processo, né? E a importância que essa decisão vai ter é justamente porque ela coloca o processo num encaixe, num trilho, e dali ele vai seguir já para a decisão. Eu sempre fui um defensor porque existem ritos processuais
em que o saneador é dispensável, né? Existem ritos processuais, como por exemplo na Lei 9.099, que não há necessidade do saneador. No processo do trabalho, a CLT também não o menciona. E eu acho que a ausência dessa, dessa parada do processo para essa finalidade, às vezes prejudica a boa qualidade da instrução. Porque é um processo bem saneado, e eu agora, falando até mais pelo prisma do juiz, né? Eu acredito, eu tenho essa convicção muito grande, que um juiz que bem saneia um processo que tem esse saneador muito bem estruturado, muito bem feito, isso facilita muito a vida do juiz lá adiante quando a hora da decisão, da sentença. Porque o saneador, ele vai estabelecer as diretrizes e ele vai apontar obrigações. E aí fica mais fácil de mensurar, como a gente vai falar daqui a pouco. Mas uma coisa muito importante que eu gostaria de já deixar claro antes até mais nada de falar dessa decisão. Vejam, a gente falou que o processo tem 4 fases a priori no primeiro grau. Postulatória, de organização, fase de saneamento, que é essa que nós estamos lutando, a fase probatória e a fase decisória. Nós estamos aqui nessa segunda, né? Com efeito, por estarmos nessa segunda, o saneador é a principal marca, né? A característica marcante dessa segunda fase é justamente esse despacho. E mais do que isso, marquem isso, por favor. Essa decisão, ela será um marco, né, de um fenômeno chamado estabilização da demanda. Estabilização da demanda. E o que é estabilização da demanda? Uma série de fenômenos que vocês estudaram lá no ano passado, em Teoria Geral do Processo, eles podem ocorrer, como intervenção de terceiros, litisconsórcio, né? E outros incidentes processuais. Vocês estudaram várias dessas coisas lá, né? Arguição de valor da causa, questão que envolve admitir litisconsórcio ou limitar litisconsórcio, participação de terceiros no processo, as intervenções de terceiro, discussão quanto à competência, discussão quanto a... Enfim, uma série de discussões que podem ser travadas. O ponto é, tudo isso pode acontecer num processo, até o saneador. E por que até o saneador? Porque dali para frente a causa se estabiliza. O que isso quer dizer, essa estabilização? Dali em diante, e eu vou até postar um material de apoio sobre saneador, porque aqui, além do meu material que eu costumo construir, eu vou postar uma doutrina, porque eu gostaria que ficasse essa doutrina de subsídio para vocês. Do saneador em diante, o processo ele precisa convergir de uma forma correta. Ele precisa caminhar sem mais sair do rumo. Então, o que a lei estabelece? Qualquer um desses incidentes, como intervenção de terceiros, que envolve litisconsórcio, analisa valor da causa, ou mesmo até a alteração dos pedidos, né? Lembra que eu falei lá sobre pedidos, eles podem ser alterados, né, com o consentimento do réu, mas até o saneador, porque daqui para frente não pode mais ficar mexendo. O processo tem que caminhar para instrução e para decisão. Então aqui é a estabilização da demanda. Não se alteram mais os polos, né? Não pode mais acrescer ninguém no polo ativo ou passivo, né? Não podem mais vir a pessoas a participar do processo. Não podem mais ser instaurados incidentes, a não ser que aqueles que a lei expressamente autorize daqui para frente. E, inclusive, não se pode mais alterar pedido, causa de pedir, nem nada disso, né? Por quê? Porque daqui para frente o processo precisa caminhar para provas e sentença. E para que ele caminhe disso de uma forma estável, correta, o saneador vai ser esse marco que vai estabilizar o processo. Opa, daqui para frente não. Você queria mexer em qualquer coisa, você podia ter feito até agora. Daqui para frente é linha reta, provas e sentença, né? Então, nós vamos começar aqui a dar uma estudada no 357, que é o que trata do saneador, né? E ao tratar do saneador, ele vai falar quais providências o juiz deverá tomar no saneador. Pessoal, algumas ponderações ainda sobre o 357. Ele é uma decisão interlocutória. Agora notem só isso. Lá na frente, lá no quarto bimestre, a gente conversa mais sobre por que é importante saber isso. Mas ele é uma decisão interlocutória, tá? Então, por ser uma decisão interlocutória,
Depender da possibilidade, ele é recorrível sim, tá? Mas mais do que isso, o senador ele se dá em um único ato? Não necessariamente. O juiz pode, se assim achar conveniente, biparti-lo, né? Fazer um tanto em um momento e um tanto em outro. Em regra, os juízes têm por hábito de sanear o processo em uma única vez. Ele dá um único despacho, atendendo todos os requisitos do 357. Mas outros magistrados têm por hábito de adotar alguma das providências do 357 em despacho e assim que abrir a audiência de instrução, encerrar, né, algumas das providências, ou seja, toma algumas dessas providências num despacho e encerra as outras providências exigidas pelo 357 já na audiência de instrução. Depois eu falo por que alguns juízes fazem isso, né? Na audiência de instrução a gente conversa mais sobre isso. Mas isso fica a critério de cada um. Eu, pessoalmente, não vejo muito prejuízo em nenhuma das duas fórmulas. Eu acho que isso aí atende muito mais a uma conveniência do próprio magistrado. Mas vamos lá, a primeira questão. Resolver questões processuais pendentes. Isso aqui é sanear. Sanear é justamente isso, ó. O que são questões processuais pendentes? Gente, qualquer coisa que não tiver certa. Um alegou que está faltando um documento, outro alegou que o cara é incapaz, outro alegou isso. Alegou uma série de preliminares. Aqui, na verdade, né, tem muito a ver com essas preliminares. Várias daquelas preliminares do 337, da contestação, elas representam algum tipo de pendência ou de um possível vício processual. Gente, se, por exemplo, o réu alega que o autor é incapaz e não está devidamente representado, você acha que o juiz pode seguir com o processo ignorando esse argumento? Não. Então ele precisa resolver isso. De que forma? Bem, ou não é, né? Decide. Não, ele realmente, essa arguição, afasto ela. Outro exemplo. Arguiu-se ali a ausência de um documento essencial, né? Falta de legitimidade, né? Incompetência do juízo. Tudo isso precisa ser analisado, porque assim, se você está dizendo que o juiz não pode julgar aquela causa, ele vai seguir com o processo inteiro para depois lá na frente dizer, é verdade, eu não podia julgar mesmo. Não, ele precisa decidir isso, ele precisa analisar isso antes do processo seguir, né? Você alega que tem uma incorreção no valor da causa. Tudo bem, esse é um erro mais simples, né? Mais assim, que não vai ter maiores consequências. Mas o processo não deve seguir com essa pendência. Tem que resolver, né? Há uma arguição ali da indevida concessão da justiça gratuita. Ora, precisa ser analisado isso. Vai seguir com o processo sem isso ser analisado. Você também tem aí a possibilidade de, olha, houve um pedido de intervenção de terceiros, houve um pedido de litisconsórcio. Você não pode seguir com o processo ignorando isso aí e falar, isso aí a gente vê mais pra frente. Não. Aqui é o momento. Todas essas pendências que o processo tiver precisam ser resolvidas, aí o processo segue. Mas com elas devidamente solvidas. Então essa vai ser a primeira providência, né? Então resolver todas essas pendências processuais. Se alguma dessas pendências, por exemplo, professor, alguém alegou prescrição. Olha, prescrição pode estar vinculado ao mérito do processo, porque prescrição é uma questão de mérito. Nesse caso, não é uma pendência. O juiz vai falar, isso eu vou decidir lá na sentença. Ok. Mas qualquer pendência de natureza processual, né? Ou seja, algo que envolva processo, não pode se ignorar aquilo, tocar a bola, porque isso vai precisar ser resolvido antes da sentença, né? Mas aqui talvez o ponto mais importante, né? Delimitar as questões de fato sobre as quais recairá, né? As questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos. É o seguinte, aqui o juiz vai ter que determinar o seguinte, olha, ele vai ter que fazer um resumo do processo. O autor falou isso, o réu falou isso. Ele vai ter que fixar o que a gente chama de pontos controvertidos da demanda. Pontos controvertidos em matéria de fato. Vejam que a questão aqui é fato. Ou seja, fatos. Quais são os fatos controvertidos? Não tem nada a ver com direito, né? Lembra a petição? Fatos, direito e pedido é a parte dos fatos que nós estamos falando. O que é controvertido quanto aos fatos? E o que são fatos controvertidos?
É um fato que o autor deu uma versão para ele e o réu deu outra. O autor diz que aconteceu uma coisa, o réu diz que aconteceu outra. Qual dos dois está falando a verdade? Não sei. Então, quanto a isso, nós vamos produzir provas. Então, o que o juiz tem que fazer aqui no saneador? Delimitar esses pontos controvertidos. Como? Analisando todos os pontos que foram fatos que foram elencados pelo autor na inicial e todos os fatos que foram elencados pelo réu. Lembrando da regra do 340, que é 341, perdão. Qual que é a regra do 341? Aqueles fatos que o autor trouxe e o réu não impugnou, que o réu não rebateu, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pelo autor. Traduzindo isso, o juiz vai ler tudo que o autor falou quanto a fatos, tudo que o réu alegou quanto a fatos. Todos aqueles fatos em que você tiver versões diferentes, versão 1 do autor e versão 2 do réu, ele vai separar. E esses fatos serão os fatos controvertidos, né, os pontos controvertidos. Aquilo que o réu concorda com o autor é controvertido? Não. Se autor e réu concordam, esse fato aconteceu, os dois concordam com ele. E aqueles fatos que o autor trouxe e o réu se omitiu contra eles, aí não é uma questão, digamos, de concordar. Mas a lei diz que se o réu não rebateu, presume-se verdade os que o autor alegou. Então esses também nós não precisamos produzir prova. Então vejam, nós temos aqui 3 casos, né? Nós temos o caso do fato alegado pelo autor rebatido pelo réu. Então esse fato é controvertido. Nós temos o caso do fato alegado pelo autor que o réu concorda com ele. Então ele não é controvertido porque há uma concordância. E o terceiro, que é o fato alegado pelo autor, que o réu não se manifestou sobre ele. E aí, por uma previsão legal, esse fato se presume verdadeiro. Então também nós não vamos produzir provas sobre ele. Então o juiz vai separar esse conjunto, esse primeiro conjunto de fatos, que são chamados de controvertidos. Controvertidos porque você tem uma controvérsia, uma versão distinta para cada um. E esses fatos, né, já avançando até aqui no nosso próximo tema, que é provas. Sobre esses fatos é que você produzirá provas. Porque os outros 2 tipos de fato, eles não são controversos. Então dispensa-se a produção de provas contra eles. Agora, quanto àqueles que são controvertidos, há necessidade de dilação probatória. E é exatamente isso que vai acontecer. Então aqui o juiz vai dizer o seguinte, olha, os pontos controvertidos são esses. Esse aqui é a versão do autor e essa aqui é a versão do réu. Então são controversos. São esses fatos que nós vamos produzir provas sobre eles. E aí ele já vai ter que especificar quais os meios de prova ele, como juiz, admite serem produzidos. Lá, quando eu dei aula de petição inicial, eu falei que tem um negócio de pedir prova, né? É obrigatório, né? Tá lá nos requisitos 319, os meios de prova que se pretende produzir. Lá, geralmente, você faz uma arguição genérica. Ah, eu quero produzir provas. Geralmente, antes do saneador, o juiz ele diz o seguinte, ele ouve as partes, ele chega, autor e réu. O que vocês querem produzir de prova e por quê? E por que o juiz costuma fazer essa pergunta antes de sanear? Porque daí aqui ele já fala, olha, o autor tem interesse em produzir tais e tais provas e o réu em tais e tais provas. E ele já disse se admite ou se não admite a produção daquelas provas. Qual vai ser o filtro? Nós vamos estudar no nosso próximo encontro quando tratar de provas. O filtro vai ser se aquela prova é relevante para o processo, o juiz vai admiti-lo. Se a prova for irrelevante, ele rejeita. E uma outra hipótese de rejeição, quais são? Se for relevante, produz. E se for irrelevante ou ilegal, o juiz vai rejeitar. Isso aqui não pode produzir porque a lei proíbe. Ou essa prova é irrelevante para o processo. Né? Agora, se for relevante, produziremos a prova. Né? Aí vem o item 3, esse é bem complicado. Nem tanto, na verdade, mas pode ter mais complicações. Que é a questão do ônus da prova. Né? Ônus da prova. O que é ônus da prova? Ônus da prova é dizer o seguinte, quem tem que provar o quê? Quanto ao ônus da prova, vejam, eu já vou dar a regra aqui para vocês, marquem ela. Qual é a regra? Porque tem exceção, mas qual que é a regra? A regra é,
A regra é que a prova incumbe a quem alega. Se o autor falou que o acidente aconteceu assim, assim, assado, quem tem que provar isso? Ele. Se o réu falou que o acidente aconteceu daquele outro jeito, quem tem que provar isso? Ele. Cada um prova o que alega. Então o autor tem que provar o que ele está alegando e o réu tem que provar o que ele está alegando. E aí fica até mais fácil para o juiz. Porque na hora de decidir ele vai ver quem provou o quê. Porque ele fez até uma tabela assim, ó, no saneador. Né? Vamos dizer, ó, autor, se você quer, entre aspas, ganhar, me prova isso, isso e isso. Réu, se você quer ganhar, me prova isso, isso e isso. Se o autor provar, teoricamente ele vai ganhar. Se o réu provar, teoricamente ele vai ganhar. E se ninguém provar nada? Bem, se ninguém provar nada, como quem está pedindo é o autor e ele não produziu provas, improcedência. Né? Improcedência. No processo não tem empate. Né? Não tem empate. Né? Então, o autor provou, vamos dizer assim, de uma maneira grosseira, tá? Porque não é bem assim, é mais complexo do que isso. Mas o autor provou o que está falando, teoricamente ele vai ganhar. O réu provou o que está falando, teoricamente ele vai ganhar. Nenhum dos dois provou nada. Aí então, se nenhum dos dois provou nada, como o autor está pedindo, ele é que teria que provar o que está pedindo. E como ele não provou, é improcedente o pedido dele, então ele perde também. Né? Nisso aí tem uma certa vantagem para o réu. Seria, vamos dizer assim, não é, obviamente, presunção de inocência, mas é a ideia, né? A ideia de presunção. Se o autor não provar, o réu também não precisa provar nada. Né? Então, para o réu é mais fácil ganhar. É fácil ganhar que se ele provar a versão dele, ele ganha, e se o autor não provar dele, ele também ganha. Né? É claro que isso é uma expressão grosseira, porque é mais complexo do que isso. Mas lembrem-se do ônus da prova. A regra qual é? A regra é que incumbe provar a quem alega. Quem alegou, que prova. E se não provar, não provou. E aí, o juiz vai decidir isso. Mas se você não tem prova do que você está falando, você acha que o juiz vai julgar procedente a sua ação? Se você não tem como provar o que você está falando, como é que o juiz vai dizer, não, você tem razão? Não tem como, né? Fica difícil. Eu diria que é impossível. Não tem como que o juiz vai dizer que você tem razão se você não tem prova do que você está falando. Por que distribuição do ônus da prova? Né? Porque distribuição é o seguinte, a regra é essa. 99% dos casos a gente segue a regra. Mas nós temos duas outras figuras aqui, né, juntas, que a gente vai estudar aqui agora. A regra é quem prova é quem alega. Essa é a regra. E na maioria das vezes ela funciona no processo civil. O juiz segue a regra. Nós aí temos uma segunda situação, chamada inversão do ônus da prova. O que é inversão do ônus da prova? Vocês vão estudar isso lá no direito do consumidor. O Código de Defesa do Consumidor tem essa previsão. O que é inversão do ônus da prova? Ela é aplicável no caso de relações de consumo. Nas relações de consumo, se o juiz assim entender, ele pode inverter o ônus da prova. Inverter o ônus da prova é dizer o seguinte, aquilo que seria incumbência do autor provar, fica de incumbência do réu provar. Como assim? É uma presunção. Como consumidor, né, e fornecedor, eles não são iguais, juridicamente falando, o Código de Defesa do Consumidor vai ter toda essa principiologia, não vou adentrar aqui nesse mérito. Mas o consumidor e o fornecedor, eles não são iguais, um jeito de equilibrar essa relação, processualmente, é fazer isso. Você pega o ônus que seria desse e joga para o lado de lá. Só que invertido de polo. Por exemplo, eu digo que o meu celular não é da Apple, mas se eu tivesse um celular da Apple, eu digo que o meu celular da Apple, ele veio com defeito de fábrica. Eu digo isso. Se houver uma relação de consumo e o juiz entender que é caso de inversão do ônus da prova, o que ele vai fazer? Ele vai dizer assim, que imagine que eu esteja processando a Apple alegando isso, pedindo um celular novo. O juiz vai dizer, Apple, você que vai ter que provar que o celular do Sérgio não tinha um defeito. Então vejam que o ônus da prova invertido, ele pula de polo, né, ele pula de lado, mas ele inverte-se também de polo. Ou seja, de um ônus positivo ele se torna um ônus negativo. Ou traduzindo, ele de uma prova ele se torna uma prova negativa. Ou seja, a princípio eu teria que provar que o celular estava com um vício. Quando esse ônus passa a ser da Apple, por causa desse fenômeno chamado de inversão, a Apple passa a ter o dever de provar que ele não estava quebrado.
Ou você pode imaginar que isso é uma presunção do que eu estou falando é verdade. E por ser uma presunção, quem tem que elidir essa presunção é a outra parte, produzindo prova em contrário. E isso é o fenômeno da inversão do ônus da prova. Isso é aplicável ao processo civil? Olha, essa não é uma regra de processo, né, do CPC. Mas o Código de Defesa do Consumidor diz que nas relações de consumo o juiz poderá inverter o ônus da prova. Poderá inverter o ônus da prova. O que é uma forma, digamos, de proteger o consumidor. Mas aí nós temos uma última figura, chamada distribuição dinâmica do ônus da prova. Bem, essa é bem mais complicada, tá? O que é essa distribuição dinâmica do ônus da prova? Distribuição dinâmica é ficar brincando com o ônus da prova, por assim dizer. Qual que é o fundamento dela? Qual que é a lógica por trás dela? A lógica é tentar criar um equilíbrio processual. Então seria mais ou menos a seguinte ideia, tá? O juiz vai ver quem precisa provar o quê, ou quais as provas precisam ser produzidas. E ele vai ver para quem que é mais fácil produzir essa prova. E aí ele vai dizer, não, essa prova aqui, apesar de ser do autor, é mais fácil para o réu produzir essa prova. Então eu vou pegar esse ônus que é do autor e vou jogar ele para o réu. Lembra que quando ele passa para outra parte, ele vira um ônus invertido, né? Ou seja, um ônus, né? A prova que era positiva passa a ser uma prova negativa. E aí ele olha uma prova que incumbe ao réu e ele fala, mas é mais fácil para o autor provar isso. Porque ele tem esses documentos em mãos, ou é mais fácil para ele, dadas as suas condições técnicas, produzir essa prova. E o juiz vai fazendo essa distribuição dinâmica, tirando de um e jogando para o outro. É comum isso? Não, não é comum. E quando o juiz deve fazer isso? Né? Quando ele entender que não há um equilíbrio no ônus da prova, né? Que autor e réu não estão em condições iguais. E ele vai usar esse ônus para tentar equilibrar a relação jurídica entre eles. E ele deve fundamentar essa decisão. Se vocês quiserem dar uma olhada nisso, isso está, né? Eu não estou com isso aberto aqui, está num outro negócio, está no próximo. Mas essa distribuição do ônus da prova está mais para frente que a gente... No outro negócio eu não estou com ele aberto aqui. Mas está no artigo 373, tá? Está no artigo 373. Para o juiz fazer isso, o que ele precisa fazer? Fundamentar. Por que ele fez isso? Por fim, questões relevantes para a decisão, ou seja, quais são as questões de direito que a causa versa, isso aqui é uma coisa mais formal. E a última providência do saneador, qual? A providência atinente a marcar a audiência de instrução e julgamento, se necessário. Ou seja, a última providência é, no próprio despacho, vai cumprindo item por item, né? Resolver as pendências, delimitar as questões, questões controvertidas do processo, definir o ônus da prova, quais as questões de direito envolvidas. Isso aí quais os pontos relevantes para o processo. Isso aqui é quase um resumo do processo. E, por fim, designar a audiência de instrução e julgamento se for necessário. Né? Ou seja, já marcar uma audiência para a produção dessas provas, se for necessária a produção de provas em audiência. Há aí ainda a possibilidade do juiz convocar as partes para fazer uma audiência só para saneamento. Isso não é uma coisa muito comum. Eu já fui em algumas, mas achei estranho, por isso que o juiz fixou, eu achei estranho isso, mas é possível. Vamos dizer assim que a causa é tão complexa que o juiz fala assim, opa, em vez de eu sanear eu sozinho, eu vou chamar aqui o advogado do autor e do réu, a gente vai sentar aqui em audiência junto com o autor e com o réu também, vamos debater a causa e eu vou então a partir disso sanear. Isso seria possível. E também é possível que as partes, né, isso é muito difícil de acontecer, mais hipotético ainda, que o autor e réu concordem quanto a todos esses pontos do saneador e eles simplesmente já apresentem, entre aspas, o saneador pronto e o juiz só homologa. Se eles não concordam para fazer acordo, isso não é para sanear processo. Mas é uma previsão possível. E aí nós temos então, pessoal, eu não quero me alongar mais, porque já está dando até o tempo aqui que eu sempre projeto para vídeos, né? Para vídeos eu acabo tentando fazer vídeos mais curtos do que as aulas ao vivo. Mas aí então nós temos toda a dinâmica que envolve esse saneamento, né? Principalmente, deem uma lida no artigo 357 e para facilitar a vida de vocês eu vou postar o material de apoio, né? Encerrando aqui,
Se vocês tiverem qualquer dúvida, eu me coloco à disposição de vocês aqui nos grupos do WhatsApp, podem falar comigo, né? E, e também dúvidas façam pelo grupo, mas estou à disposição de vocês não só no dia de aula, mas a semana inteira. Não se olvidem de fazer isso. E semana que vem espero voltar a fazer uma aula ao vivo. Se você também quiser tirar uma dúvida ao vivo, vou estar à disposição de vocês então na semana que vem. Muito obrigado a todos pela atenção, um excelente estudo para vocês e até sexta que vem, né? Nosso próximo encontro. Um grande abraço, pessoal!